E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo as potências econômicas da Europa, a crise e abalo do bem-estar social e a divisão do espaço europeu. Lembre de deixar sua inscrição, sua curtida e o seu comentário nesse vídeo. Valeu! Então pessoal, vamos dar início à nossa aula falando das potências em queda. Como vimos no final do século passado, houve a construção do bloco econômico mais forte do planeta, a União Europeia. Ao final daquele século, os 27 países membros desse bloco foram responsáveis por 28% do PIB global. Números que giram em torno de 16 a 58 trilhões de dólares. Esse valor é o reflexo do intenso comércio internacional que a União Europeia mantinha e totaliza um terço do fluxo comercial do mundo. De início, vamos falar do intenso desenvolvimento econômico que garantia um sistema de bem-estar social, promovendo para os habitantes da maioria dos países da União Europeia um elevado padrão de vida, alto poder aquisitivo e uma estabilidade social. O grande desenvolvimento socioeconômico não é em toda a União Europeia. Até certo ponto, reproduz o sistema mundial que separa, de um lado, os mais desenvolvidos e do outro, os menos desenvolvidos. 3 países ascenderam ao topo do desenvolvimento e influenciam as decisões tanto dentro como fora da União Europeia: Alemanha, França, Grã-Bretanha. Essas nações estão as áreas mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e industrial, centralizadas em antigos e novos distritos industriais. Em seus territórios encontram-se siderúrgicas, metalúrgicas, as de máquinas, equipamentos e de automóveis. Vamos falar agora da crise e abalo do bem-estar social. Na última década do século XX, os países da União Europeia passaram a aplicar as políticas neoliberais receitadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, com a finalidade de ampliar a competitividade das empresas privadas, criou um cenário especulativo, conjugado a dívidas impagáveis, arroxas salariais, privatizações, redução do Estado e jogou a União Europeia na crise econômica. A crise instalada em 2008 provocou uma gigantesca concentração de poder no sistema financeiro. Para contornar a crise, o FMI impôs a alguns países políticas duras como forma de refinanciamento das dívidas. Entre elas, cortes nas aposentadorias, redução salarial, aumento de impostos e dos juros internos e privatizações dos serviços públicos. Nesse cenário, instituições financeiras da Alemanha, França e Inglaterra passaram a refinanciar as dívidas contraídas pelos Estados para salvar os bancos privados da falência, o que esvaziou os cofres públicos, deixando sem dinheiro de investimento para os setores sociais. A taxa de desemprego subiu consideravelmente nos países como Espanha e Grécia. Por fim, a divisão da Europa. Essa fragmentação se refere à prática de transformação em um espaço até então unificado, sofre uma subdivisão por questões políticas, econômicas, étnicas ou sociais. De início, o processo de fragmentação do espaço europeu começou quando, em 1941, Hitler ordenou a invasão da União Soviética. As tropas nazistas esbarraram
no nacionalismo do povo soviético, que não se sujeitava à dominação alemã. E o rigoroso inverno soviético, essa conjugação de fatores favoreceu a reorganização das forças soviéticas, que, na Batalha de Stalingrado, estabeleceram uma derrota ao exército nazista. Derrotados, os nazistas recuaram para suas tropas em direção a Berlim, e o Exército Vermelho avançava por áreas até então ocupadas pelos nazistas, conseguindo retomá-las. Assim, em cada estado onde o exército soviético expulsava os nazistas, colocava no poder um governante ligado à União Soviética. A partir de então, o espaço da Europa estava fragmentado politicamente. A consequência disso tudo é a divisão da Alemanha. Em 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim, capital da Alemanha nazista. E no dia 30 de abril, Hitler cometeu o suicídio, e sendo assim, a guerra acabou na Europa. Como conquista da guerra, a Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência. 3 sob influência dos ocidentais, França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma sob domínio da União Soviética. Como parte do Plano Marshall, os aliados ocidentais realizaram uma profunda reforma econômica no território alemão. Temendo perder o controle do território alemão, que lhe cabia e onde pretendia implantar um modelo socialista, Stalin ordenou, em 1948, o bloqueio total de Berlim Ocidental, com a intenção de impedir a reconstrução capitalista no país. Como respostas, os aliados criaram uma ponta aérea para estabelecer a Berlim Ocidental, com carvão, alimentos e água potável. Ao final do conflito, a Alemanha estava dividida em 2 áreas, uma capitalista, denominada Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn, e a outra socialista, denominada como Alemanha Oriental, com a capital em Berlim. Em 1961, com o intuito de impedir a fuga de alemães orientais para o lado ocidental, uma vez que o lado socialista a vida era muito dura, com constantes racionamentos e privação de liberdade. O governo soviético de Nikita Khrushchev, com cooperação da Alemanha Oriental, construiu o Muro de Berlim, marco concreto e simbólico da fragmentação mundial em 2 blocos, capitalistas e socialistas. Durante aproximadamente 40 anos, a Europa viveu espacialmente dividida em 2 blocos, politicamente opostos. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o leste europeu, a área socialista, sofreu um intenso processo de fragmentação que fez surgir novos países. Então pessoal, quem gostou dessa videoaula, se inscreva no canal, comente, compartilhe e não esqueça de sua curtida aqui. Valeu, até a próxima.